Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Robert. Estou aqui para fazermos a correção dessa atividade sobre a classe dos verbos, né? Uma classe muito importante para o estudo da língua portuguesa, não só para a língua portuguesa, mas a maior parte das línguas, né? O verbo e o substantivo, que é a classe dos nomes, são palavras, são termos nucleares, né? Se vocês souberem um punhado de verbo e um punhado de nomes, vocês conseguem se comunicar em qualquer língua. Então, é por isso que é uma classe tão importante e em relação à língua portuguesa, especialmente a classe dos verbos, é uma classe bastante peculiar, né? Talvez crie muita dificuldade, mesmo eu, professor de língua portuguesa, às vezes, né, professores de português de modo geral, às vezes a gente precisa consultar a dona gramática para saber a flexão, né, de determinado verbo, porque existem verbos que não possuem, né, conjugação completa e por vezes isso causa uma certa dúvida. Mas estou aqui para ajudá-los, estou aqui para tirar essas dúvidas e para que esse bicho de 7 cabeças tenha apenas uma única cabeça, né? Porque não é tão difícil assim aprender verbo. Então vamos começar. Aqui eu tenho a primeira questão da atividade que eu postei para vocês. Diz o seguinte: o particípio verbal está corretamente empregado em. O particípio, o infinitivo e o gerúndio são as chamadas formas nominais. As formas nominais dos verbos, elas não possuem flexões que indicam tempo e modo, né? Elas exercem funções próprias de nomes, por isso que são formas nominais. Elas podem exercer a função, no caso, não é que elas podem ser, elas podem exercer a função de adjetivo, de substantivo ou de advérbio. Daí essa questão, né? Daí essa nomenclatura. Nessa questão aqui, ele quer para dizer em qual dessas letrinhas o particípio está empregado corretamente. Lembrando que o particípio, né, é aquele que termina em ADO. O infinitivo termina em AR, ER e I. E o gerúndio, que é uma forma nominal, por assim dizer, típica do português brasileiro, é aquele que termina em NDO, certo? Então aqui eu tenho falar, vender, partir, são verbos que estão na forma infinitiva. Aqui eu tenho falado, vendido, pode ser ido também, viu gente? Perdão, do ido. Falado, vendido, partido, né? Verbos que estão na forma particípio e falando, vendendo, partindo, os verbos estão no gerúndio, tudo bem? Então vamos lá. Não estaríamos salvados sem a ajuda dos barcos. Nessa letra A aí, o particípio, né, ele não está empregado de forma correta no caso. Nesse caso aqui, o certo seria... Opa, perdão, gente, eu apaguei aqui tudinho. Nesse caso aqui, o certo seria salvos, não estaríamos salvos, porque o particípio aqui está sendo empregado com o verbo ser, estar. Esse particípio aqui é um particípio irregular. Ele é irregular porque ele não vai terminar em ADO ou IDO. Essa já é uma das ressalvas, aí, uma das regrinhas, né? Os particípios regulares, que são aqueles que terminam em ado, ido, eles vão ser empregados aí com ter ou haver nessa construção de locução verbal, né? Que vai ter um verbo auxiliar, ó, tipo aqui, ó, eu tenho um verbo auxiliar e eu tenho um verbo principal. Aqui eu tenho uma locução verbal. Aqui está errado o emprego do verbo salvar com ado, né? Porque o certo seria salvos, porque eu estou diante do verbo estar, ou poderia ser o verbo ser, um particípio irregular. Por isso aí que essa letrinha está errada, certo? Então, não é a letra A. Os guris tinham chego, aqui também seria já um outro erro, né? Porque o verbo aqui
utilizada irregular, e por isso ele não vai apresentar esse particípio desse jeito, né? O certo seria aí, os guris tinham chegado, né, às ruas às 17 horas, então não pode ser também a letra B. A letra C, o criminoso foi pego na noite seguinte à do crime. A letra C aí vai ser o nosso gabarito, certo? Porque aqui eu tenho o verbo ser, né? Eu falei para vocês que no caso do verbo ser ou do verbo estar, esse particípio aqui, ele precisa ficar irregular, no caso. Tipo aqui, ó, aqui salvado não é irregular, né? É um particípio que termina em ADO, por isso que está errado, porque está diante do verbo ser. Se fosse o verbo haver ou o verbo ter, poderia ser havia salvado, tinha salvado, estaria certo. Mas diante do verbo ser ou estar, tem que ser irregular, no caso, teria que ser salvo, né? E aqui tá certo, ó, o criminoso foi pego, aqui é o verbo ser, que está no passado flexionado na noite seguinte a do crime. Letra C é o nosso gabarito, viu? Aí, o rapaz já tinha aberto, né? Que abrido aqui, no caso, seria a forma irregular, né? O rapaz já tinha aberto. A faxineira tinha refeito. Então, no caso aqui, o gabarito seria a letra C de casa dessa questão. Tudo bem? Então, vamos avançando. Aqui, uma segunda questão sobre forma nominal, que é o infinitivo, né? Eu falei para vocês que o infinitivo é aquele que termina em ar, ou ir. E aí ele diz assim: amar é a eterna inocência. Nessa oração de Fernando Pessoa, o verbo grifado está em qual forma nominal? Pode-se tirar já gerúndio, posso tirar particípio, fica infinitivo pessoal ou impessoal. O infinitivo, ele pode se apresentar de duas formas, né? O infinitivo impessoal, ele vai ter valor de substantivo e a terminação vai ser que terminar em R. Já o infinitivo pessoal, ele pode ser conjugado, certo? Eu digo assim, ó. É bom tu voltares cedo para casa. Um exemplo, vou abreviar isso para aqui para só explicar para vocês. Então, é bom tu voltares cedo para casa, né? Não seria correto falar é bom tu voltar, porque eu estou pessoalizando o infinitivo. É bom que nós voltemos, certo? Então, eu posso conjugar assim. Tu voltares, ele voltar ou ela voltar, nós voltemos, vós volteis, eles voltarem. Eu voltar, no caso, né? Se fosse a primeira pessoa. Então, nesse caso aí, ó, outro exemplo. É necessário estudarmos mais. Quem aqui que tem que estudar mais? Nós, né? Então, eu estudar, tu estudares, ele estudar, nós estudarmos, vós estudares, eles estudarem, no caso. Então, aqui eu estou conjugando o verbo estudar no infinitivo pessoal, né? Quando ele for conjugado no infinitivo pessoal, ele vai se flexionar de acordo com a pessoa do discurso, como foi no caso aqui, tu e nós. Nesse caso aqui, é infinitivo impessoal que ele está, né? Porque ele está tendo valor aqui de substantivo, né? Esse amar aqui é como se fosse um nome, é como se fosse um substantivo. Por isso que a letra A é o nosso gabarito correto. Ok? Aqui uma questão do ITA, ele quer para marcar a alternativa que preenche, de acordo com a norma culta, os espaços da frase. Há 23 anos aconteceu, ou acontecia, né? Eu tenho aqui duas formas verbais e um pretérito. O golpe fatal no socialismo de Mitterrand.
Então aqui eu já posso tirar a letra A, né? Esse A aqui pode ser artigo, pode ser preposição, mas aqui eu estou falando de tempo decorrido, né? É um tempo que passou, tem que ser o verbo haver. Há 23 anos. Sai também esse A craseado, fica AB ou AD. Há 23 anos aconteceu ou há 23 anos acontecia? Esse socialismo de Mitterrand, ele foi um passado que foi concluído ou ele foi um passado que não foi concluído? Porque se foi concluído, esse pretérito é perfeito. Se não foi concluído, esse pretérito é imperfeito. E aí, qual seria aqui? Esse pretérito aqui é como se fosse uma continuidade, né? No caso, o pretérito imperfeito, ele se refere a fato que ocorre no passado e teve uma continuidade. E esse socialismo aqui, ele acabou, não existe mais, né? Ou ele deixou resquícios, deixou legado, ainda existe socialismo. A gente sabe que ainda existe socialismo, né? Agora, essa é uma questão que poderia até ser objeto de recurso, né, de anulação, porque se ele se referia ao socialismo de Mitterrand, é aqui uma questão também interdisciplinar, né? Para vocês verem aí como as provas do ITA são provas difíceis. Porque se ele se refere só, se ele está se referindo só ao socialismo desse cara aqui, provavelmente ele não existe mais do jeito que era. Mas o socialismo ainda existe. Existem países ainda que têm esse regime, não digo nem regime, né? Seria um tipo de regime, né? Não sei, econômico, né? Porque o capitalismo tem a ver com isso. Vocês que são que estudam história sabem melhor do que eu. Mas ainda existem países, né? Eu acho que a Cuba é socialista, a China também, os comunistas, né? Nesse sentido socialista. E existe um legado, né? Desse, não sei se é desse socialismo desse cara aqui, mas que existe socialismo ainda existe, é como se houvesse uma continuidade. Por isso que o correto aqui é a letra D, porque o socialismo não acabou ainda, né? Por isso que eu não posso falar que aconteceu. Mas é como eu estou falando para vocês. Se for o socialismo de Mitterrand, provavelmente daquele jeito que foi construído deve ter acabado já. Mas o ideal socialista ainda existe, certo? Por isso que ele tem uma continuidade, por isso que a D é a correta. Aqui ele quer para marcarmos a forma verbal, né, o tempo verbal que expressa um fato anterior a outro acontecimento que também é passado. Observem aqui que ele colocou pretérito imperfeito, imperfeito do subjuntivo, pretérito perfeito do indicativo e futuro do pretérito do indicativo. O tempo passado, que se refere a outro fato passado, é o pretérito mais que perfeito. O nosso gabarito aqui vai ser a letra D. Mas vamos analisar as outras. Eu até expliquei ainda há pouco para vocês que o pretérito imperfeito é aquele que vai expressar algo que foi interrompido, né, mas que por ter sido interrompido não foi concluído. Eu até falei para vocês a questão do socialismo, né? O socialismo não foi, naquele exemplo lá, o socialismo não acabou ainda. Existem ainda países que têm esse tipo de ideal, né? Nesse sentido. Tipo assim, eu digo para vocês, foi preso quando tentava pular o muro. Aqui no caso, eu tenho aqui ó, o verbo, peraí, eu tenho tentava, né? É como se ele não tentou, né? Ele tentava. Aí eu tenho dá a entender que foi uma ação que não foi concluída, né? Ele tentava pular, mas algo aconteceu que ele não conseguiu. O que aconteceu? Ele foi preso. É por isso que esse pretérito é imperfeito. E o imperfeito, ele ocorre no passado, mas a ação por alguma coisa não foi concluída. O imperfeito do subjuntivo, os verbos todos do subjuntivo, né? Perdão, os tempos verbais, são 3 tempos verbais do subjuntivo. O presente, o pretérito imperfeito e o futuro, né?
eles expressam dúvida, né? Eles expressam uma ação que talvez pudesse ter ocorrido no passado. Tipo assim, se você estudasse, né? Hoje estaria numa situação melhor, né? É aquele pretérito que talvez, né, pudesse ter ocorrido no passado e pudesse ter um resultado. Não há certeza, como não tem certeza em nenhum dos tempos do subjuntivo, né? Todos eles indicam dúvida, indicam possibilidade diferente dos tempos do indicativo. O pretérito perfeito, diferente do perfeito, é aquele que expressa certeza, né? E é uma ação, e não só expressa certeza, na verdade, ele é uma ação que ocorre no passado e foi concluída. Tipo, assim, a seleção brasileira conquistou a Copa várias vezes, 5 vezes, né, para ser mais preciso. Então, conquistou é uma ação passada que foi concluída. Conquistou, está conquistado, não tem como voltar atrás, não tem essa ação de continuidade. Agora, se eu falava conquistava, tipo a seleção brasileira conquistava o título, né? Eu acho que teve uma Copa aí que o Brasil perdeu para o Uruguai, né? Eu acho que foi em 1950, não sei. Quando, vamos supor um exemplo, quando o Uruguai virou o jogo, né? Então esse conquistava, aconteceu algo ali que impediu a seleção de receber o título. Se vocês forem observar as tabelinhas de conjugação, vocês vão ver que os verbos regulares eles vão seguir desinências verbais regulares, né? O que vai pegar mais são os irregulares, tipo o imperfeito sempre vai ser vá, né? Tipo estudava, amava, falava, se for verbo regular. O mais que perfeito, que é o nosso gabarito, vai ser a, estudar, amar, falar. O imperfeito vai ser diferente do indicativo, porque eu posso ter, mas ainda assim vai ser regular, né? Mas tipo, vai ser estudei, amei, falei. O que pega mesmo vão ser nos verbos irregulares, porque por serem irregulares eles têm ramificações, eles têm estruturas diferentes. O mais que perfeito é o nosso gabarito, né? É um fato anterior, é uma ação passada que se refere a um fato anterior. Tipo, o filho não entendeu o que o pai lhe dissera, né? O que o pai lhe tinha. Eu posso usar também uma locução verbal, né? Com o verbo ter. O que o pai lhe tinha dito, no caso, né? Esse dizer aí, né, ocorreu antes de o filho entender, ó. O filho não entendeu o que o pai lhe dissera, por isso que é uma ação passada, é uma ação que ocorre no passado em relação a outro fato passado. Então o gabarito aqui é a letra D. É um tempo que quase ninguém usa, né, porque a gente prefere usar mais as locuções, né, o que o pai tinha dito, né? Lhe tinha dito no caso, para ser mais preciso. E a letra E é o futuro do pretérito, né? Esse tempo ele já diz, né, que não se trata apenas de passado, mas no caso de um futuro, né, que na verdade dificilmente poderia acontecer. Tipo, eu passaria, né, no vestibular. Geralmente esse futuro do pretérito ele está associado com outro verbo. Geralmente ele está associado aqui com esse tempo verbal aqui, ó, que é aquele que expressa dúvida, né, e possibilidade. Eu passaria no vestibular caso estudasse com dedicação. Então aqui é a chamada correlação verbal. O nosso gabarito está na letra D e a gente vai continuar avançando. Nessa próxima questão eu vou ter uma questão aí de imperativo, né? Do modo imperativo, que é aquele modo que expressa sugestão, expressa ordem, expressa conselho. A gente aprende isso lá na educação primária, né? Só que ele tem também regrinhas, né? O modo imperativo. Ele tem duas formas, duas acepções. Eu tenho imperativo afirmativo, né? E eu tenho imperativo negativo. O imperativo afirmativo é quando eu dou um conselho afirmativamente, né? Conselho, sugestão, ordem. E o negativo é o contrário, né? É negativamente, tipo, abra a porta, não abra a porta. Só que existe regra, no caso, né? Existem regras para o emprego das pessoas do discurso. Tipo, o imperativo afirmativo,
O imperativo afirmativo, ele é, no caso, outra coisa, só existe modo imperativo no tempo presente, né? Só que imperativo afirmativo, as pessoas tu e vós, e outra coisa também, outra observação, eu não posso dar ordem para mim mesmo. Então, eu só posso conjugar aí o imperativo, no caso, com tu, com você, com nós, com vós e com vocês. Esse você e vocês funciona como se fosse aí o ele e o ela, né? Então, é o seguinte, só apagar isso aqui, não sei o que saiu isso aqui, eu quis colocar só tu. Então, é o seguinte, pessoal, o imperativo afirmativo, ele vai, o tu e o vós, né, ele vai usar o tu e o vós do presente e do indicativo sem o S. Já o imperativo do indicativo, as demais pessoas, o tu e o vós, ele vai usar do presente e do indicativo sem o S. Já o imperativo negativo, ele vai usar todas as flexões do presente do subjuntivo. E aí, aqui é importante que vocês saibam a conjugação verbal, né? Senão vocês não vão conseguir. Eu vou pegar um verbo aqui bem facinho, que é o verbo falar, só para mostrar para vocês isso. O verbo falar no presente do indicativo. Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais, eles falam, né? Então, eu tenho assim, ó. Não tenho eu, né? Não existe flexão para mim mesmo, né? Eu falo, não posso falar, falo eu. Eu falo, tu falas. Então, aqui vai ser como? Fala tu, né? Eu tenho que colocar, no caso, na frente, né? O verbo, vou colocar de outra cor. No caso, seria aqui, ó. Fala tu. Não pode ser falas tu, porque eu vou usar a flexão do presente do indicativo. Pessoal, desculpa. Sem S pro tu e pro vós. Então seria fala tu. Aí eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais. Vai ser falais, vós não. Vai ser falai, vós. Não vai ser falais, vai ser falai, vós, porque é sem o S. As demais vão usar o presente do subjuntivo, né? Então vai ser como que eu fale, que tu fales, que ele fale. Então fale você, que nós falemos, falemos nós. Não pode ser faleis vós, porque ele vai usar do presente do indicativo, né? Falem vocês, que eles falem. Então é um pouquinho complicado, né? Esse imperativo afirmativo é uma regrinha bem pegada, porque duas pessoas aqui, o tu e o vós, vão usar flexões do presente do indicativo sem o S. As demais vão usar o presente do subjuntivo. Já o imperativo negativo é mais fácil, vai ser tudo do presente do subjuntivo. Então vai ser como? Tipo, como é que eu conjugo no presente do subjuntivo o verbo falar? Que eu fale, que tu fales. Então, não fales, tem que colocar o não, né? Não fales tu, perdão. Então, não fale você, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos. Não falemos nós, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis. Não faleis vós, que eu fale, que tu fales, que ele fale, que nós falemos, que vós faleis, que vós faleis, que eles falem. Não falem vocês. Eu sei que eu fiz aqui uma sopa de letra, na verdade um desenho muito feio aqui com essas coisas, mas foi mais para explicar isso para vocês. Em qualquer gramática vocês vão encontrar isso. E vamos aqui ao nosso gabarito. Ele quer aqui para a gente marcar. Deixa eu só apagar isso aqui, gente. Então, na resposta de um médico a seu paciente a erro de emprego verbal, ele quer para marcar: doutor, eu preciso tomar remédio.
Aí o doutor vai responder: convém que você o tome. Se você tomar o remédio, sarará mais rapidamente. É preciso que você tome o remédio. Tome o remédio por mais uma semana. É bom que você tome o remédio. Onde é que está o erro aqui? O erro aqui está na letra E, né? O certo seria: é bom que você tome. Ele colocou aqui, ó, eu tomo, tu tomas. Ele toma. Ele colocou aqui como se fosse no presente do indicativo. E o certo no presente do subjuntivo. Que eu tome, que tu tome, que ele tome. Então, esse você aqui é como se fosse a terceira pessoa, né? Então, o certo aqui é tome o remédio. Então, a letra E que é o nosso gabarito, pessoal. Ok? Aqui eu tenho uma questão de completar. Ele pergunta: se tu veres, ou se tu vires, ou se tu virdes, que os eleitores chegam para votar, abra ou abre, ou abrir, né? Tem aqui o abrir, né? A porta e deixai-os entrar. Então aqui eu tenho o verbo ver, o verbo abrir, o verbo deixar, e aqui eu tenho os empregos, né, que vocês precisam estar observando. A primeira acepção aqui, eu vou estar usando o verbo aí no futuro, né? Se tu, o que? Se tu vires, aqui eu tenho, no caso, o futuro do subjuntivo, né? Poderia ser o quando também, quando tu vires, né? Esse futuro aí, ele vai derivar da terceira pessoa do plural do pretérito perfeito, né? Do indicativo, tirando ali o an, no caso, né? Porque eu digo assim, ó, eu vi, tu viste, ele viu, nós vimos, vós vistes, eles viram. No caso aqui, opa, deixa eu só. No caso aqui, ó, viram, eu vou tirar esse an, no caso, e eu vou aí acrescentar, né, no lugar desse an, o es. Então sai o an e fica es. Então, se tu vires que os eleitores chegam para votar, que eu tenho imperativo, né? Aqui o imperativo é afirmativo ou negativo. Ele é afirmativo e se refere ao tu. Ele vai usar o presente do indicativo sem o S. Então, como é que é a conjugação? Eu abro, tu abres. Então, é abre sem o S. Abre a porta e a mesma coisa, né? Eu deixo, tu deixas, deixa-os entrar. A letra D que é a letra correta. Olha, eu passei para vocês as videoaulas, né, do YouTube. Eu não sei se elas contêm. A professora Letícia, do canal dela, ela geralmente tenta colocar lá todas as regrinhas, né? Eu tenho usado dessa metodologia para a gente ganhar tempo, já que é um trabalho de revisão. Mas vocês podem consultar isso em qualquer gramática, que qualquer gramática dessa vão ter essas explicações. Certo, pessoal? Mas eu confesso para vocês, sei que a dificuldade maior dos alunos realmente é a classe dos verbos devido a muitas regrinhas que tem. Mas não vamos desistir, vamos continuar e vamos seguir a nossa correção. Então aqui eu tenho uma outra questão com relação ao uso correto dos verbos, né? E aí ele quer para a gente marcar a alternativa. Então aqui vamos lá, quando ele vir suas notas ficará muito feliz. Aqui está correto, né? Eu acabei de explicar isso para vocês com relação a essa questão desse verbo do subjuntivo, né? Que vai usar aí o pretérito perfeito, né? Do modo indicativo, tirando, né, a terminação e colocando o es, quando for o caso, né? Então aqui a letra correta é a letra A mesmo, quando ele vir suas notas, ficará feliz. Ele reaviu, né? No caso aqui não seria reaviu, ele reouve. Reouve. A colega não se conteve.
diante da situação. Se ele vir, no caso, você na rua não ficará contente. Quando você vier, aqui é uma questão de emprego verbal, né? Pessoal, existem determinados empregos que precisam aí de atenção da parte de vocês, certo? Então a gente vai avançar ainda mais com esses verbos, né? Reaver, verbo ver, que às vezes se confunde, perdão. O verbo ver com o verbo vir, eles têm estrutura muito parecida, né? Por isso que as questões exploram muito os dois, embora eles sejam semanticamente diferentes, né? Ver não é o mesmo que vir. Vamos aqui à próxima questão. Aqui eu tenho uma questão de vozes verbais, né? A voz verbal, ela é quando o verbo adquire, né, uma forma para indicar se o sujeito pratica ou sofre ação expressa pelo verbo, né? É isso que quer dizer aí as vozes verbais. Eu tenho 3 vozes clássicas, né? A voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. A voz ativa é quando o sujeito é agente, tipo um furacão destruiu aquele povoado. A voz passiva é quando o sujeito sofre, tipo o povoado foi destruído pelo furacão. A voz reflexiva é quando o sujeito pratica e sofre ação. Eu estou sendo bem sintético aqui com vocês, só para a gente não perder tempo. Tipo assim, a criança feriu-se com a faca. A criança pratica a ação de ferir e fica ferida. E aí aqui nessa questão, ele quer para nós marcarmos a alternativa, né? Ele quer para a gente dizer qual que é a forma ativa dessa mesma frase. Ó. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Tem ainda a voz reflexiva recíproca, que é quando a ação é mútua entre os elementos do sujeito. E aí, nesse caso, o pronome oblíquo equivale a um ou outro, ou uns aos outros. Né? O pronome oblíquo ele vai equivaler a essa expressão, um ao outro ou uns aos outros. Tipo assim, os 2 lutadores encaravam-se raivosos. Os 2 lutadores, eles são agentes e pacientes, eles praticam a ação de se encarar, né? E no caso, eles encaravam-se raivosos, eles olhavam um ao outro. Alguns gramáticos fazem essa classificação da reflexiva recíproca, mas é como se aqui não deixasse de ser uma voz reflexiva, né? Porque aqui parece que é mais do mesmo. Tem gramática que nem coloca essa voz recíproca, né? Porque não deixa de ser um reflexo, né? Alguns só colocam a classificação clássica mesmo, né? Que é ativa, passiva e reflexiva. Voltemos aqui para a nossa questão. Vamos marcar aqui qual que é a alternativa em que a voz ativa, em que, na verdade, eu tenho que passar isso aqui para a voz ativa. Qual é? No caso aqui, é a letra A. Ó. Qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Ó, pode comprovar. Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão, certo? Então, essa frase aqui, ela se encontra, né? Tudo isso pode ser comprovado por qualquer cidadão. Ela se encontra na voz passiva analítica. A voz passiva analítica é aquela que usa o verbo auxiliar, certo? Ela é formada com o verbo ser seguido de um verbo no particípio, tipo, pode ser comprovado, ó. Ser comprovado. Aqui eu tenho uma locução com 3 verbos no caso, né? O sujeito passivo ou paciente é tudo isso. Na voz ativa, né? Ele vai se transformar aí em um complemento verbal. E aí o por qualquer cidadão é o famoso agente da passiva, né? Que na voz passiva é aquele que pratica ação verbal. E aí se eu transformar isso para a voz ativa, que é o que ele quer, né? O que era agente vai virar, o que era paciente no caso vai virar agente, o que era agente vai virar paciente, né? Então vai ficar como qualquer cidadão pode comprovar tudo isso. Beleza, pessoal, vamos continuando. Nossa penúltima questão, eu acho, é essa daqui.
essa bem aqui, deixa eu ver. Aí ele pergunta, né, o emprego do verbo precaver-se está correto em qual período? Aqui é uma questão de emprego, né, de flexão, de conjugação verbal. A letra D é o nosso gabarito, logo de cara. Ele não se precaveu e ficou doente. Esse verbo precaver-se, ele não vem de vir, ele vem de vir, né? Ele é defectivo. O que é um verbo defectivo? O verbo defectivo é aquele que não tem conjugação, né? Em todas as pessoas, né? E ele também, ele só tem conjugação, na forma risotônica. O que é a forma risotônica? É aquela em que eu vou conjugar, né, esse verbo de acordo com a vogal tônica que se vai situar o radical. Tipo, eu vou colocar assim: precavemo-nos, precavei-vos, precavia-me, precavi-me. Tipo exemplo, né? Por isso que o correto aqui seria a letra D. A letra A, todos se precavem, né? E aqui também está errado, né? Todos se precavem, no caso. Eu me precavenho, também está errado. Se você se precavir, elas se precavinham, né? O correto aqui mesmo é a letra D, até mesmo por uma questão, se vocês forem pronunciar, uma questão de som, né? As outras letras ficam eufônicas. Como assim eufônica? Fica com um som estranho. O correto mesmo aqui é a letra D. E a nossa última questão de hoje, eu coloquei 10 questões. Marque o último item em que o emprego do infinitivo está errado. Ele quer incorreta. Deixai-os sair, mas procurei orientá-los bem. Deixei-os sair, mas procurei orientá-los bem. Aqui está certo, né? Aqui não tem erro. Deixei-os sair, mas procurei orientá-los. De hoje a 3 meses podes voltar. Disse ser falsas aquelas assinaturas. Aqui no caso a gente pode ver que tem um erro. Disse ser, aqui seria disse serem falsas, né? Aqui esse infinitivo tem que estar flexionado, porque ele vai se referir a uma pessoa, né? Tipo, ele disse, ou ela, algo nesse sentido, né? Aquelas assinaturas, né? Aquelas assinaturas. No caso aqui não é nem ele ou ela, vai concordar com isso aqui, ó. Então, certa disse serem falsas aquelas assinaturas. Eu tenho que flexionar esse infinitivo, né? Já que o sujeito dessa oração, né? Ele é diferente da oração principal, né? Aqui eu tenho 2 orações, ó. Ele disse ou ela disse, né? O que? Aqui é uma oração subordinada, né? Serem falsas, quem é que é falsas? Aquelas assinaturas, por isso tem que estar flexionado. O restante está errado. Depois, aliás, está correto, porque aqui que estava errado, gente. Depois de alguns instantes, eles parecia. Oi? Estarem mais. Aqui eu acho que aqui também tá errado, viu? Ou é ele parecia, ou é eles pareciam estarem mais conformados. Viam-se brilhar as primeiras estrelas. Essa letra D também está errada, viu, gente? No caso aqui, né, o certo é: depois de alguns instantes, ele parecia. Eu acho aqui uma questão de digitação, mas numa prova dessa estaria anulada. Ou é ele parecia, ou é eles pareciam. Então aqui eu tenho 2 erros nesse gabarito, né, para ser sincero. Pessoal, então é isso. A gente vai ficar por aqui. Eu agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, vocês podem revisar na gramática. Fiquem com Deus e até a próxima.